é sobre lentes, né? No caso, sobre 35 milímetros e sobre a 50 milímetros. A pergunta é exatamente essa. Quando eu usaria uma 35 e quando eu usaria uma 50? Eu sei que a 35 para um ambiente menor, né? Ela tem aquela facilidade que ela te dá um campo de visão aberto, né? Um pouco maior. Não sei se é assim. Mas eu vou dar um exemplo assim, só para o senhor conseguir me entender. Se eu estiver fazendo um ensaio externo, eu usaria uma 35 ou uma 50? E a questão da distorção entre a 35 milímetros, se ela te dá uma distorção muito grande. Vamos lá. Usar a 35 ou a 50 no ensaio? Por que não as duas? Né? Então, a grande sacada de lentes fixas são o fato de elas serem muito boas, muito leves, muito mais baratas do que boas lentes zooms, e você pode ter mais de uma para você variar. Então, não existe uma melhor que a outra. Por isso que existem as duas, porque existe uma e a outra, são coisas diferentes. E o importante é você testar isso. Não sei se você tem essas lentes fixas, mas se você não tiver... então você pode testar isso na sua lente zoom, colocando ela em 35mm, a sua lente é uma full frame, certo? Isso, eu tenho aquela 405 e tenho uma fixa de 35. Tá bom, 24-105. Então tá, o que você pode fazer? Você pode testar isso na sua zoom aí para você ver um pouquinho mais da diferença. Por quê? Existem várias diferenças nas lentes. Porém, entre 35 e 50, o mais visível para você vai ser a compactação dos planos. Muitas pessoas, às vezes, muitos fotógrafos, ao entrar nesse mundo, demoram um pouco para entender a compactação dos planos. E esse é o charme. Porque o que acontece? Tá vendo? Você tá me vendo aqui, certo? E você tá vendo atrás de mim essa janela, a metade dessa janela e uma parte disso aqui, perfeito? Se você agora tivesse... Vamos fazer de conta que essa lente do meu celular é uma 35mm. Ela é mais ou menos isso, tá? Uma 35mm. O que eu tô tentando dizer para você é que é o seguinte: se você pegar uma 50mm e você tiver a mesma distância de mim, o que vai acontecer? Você vai enquadrar só um pedaço de mim, certo? Só que esse é o que todo mundo sabe, que isso é óbvio para todo mundo. Agora, o que eu quero explodir sua cabeça é o seguinte: se você bota uma 50mm aqui em mim, mas você vai e dá 2 passos para trás para continuar tendo a mesma distância, um pouco abaixo da escrita da minha camiseta, um pouquinho acima da minha cabeça. Se você coloca uma 50mm, dá 2 passos para trás e mantém exatamente a mesma composição, o que vai acontecer com o fundo? Vai focar um pouco mais? Vai desfocar um pouco mais, mas isso não tem a ver com a compactação dos planos, tem mais a ver com a abertura e tal. Tem um pouquinho, mas além disso, o que vai acontecer? Beleza, tá tudo bem. Aí que tá. Essa é a grande diferença. Você tá vendo isso aqui. Com a 50mm, você vai ver mais ou menos isso aqui. Você não vai ver o fundo tão aberto, porque os planos vão se compactar. Cada vez que você usa uma lente mais fechada, os planos eles vão se compactando. Então o fundo, você vai vendo cada vez menos fundo. Por isso que também dá essa sensação de desfoque. Desfoca mais também, mas dá essa sensação de desfoque. Se você pegar uma 18mm agora, e você pode testar isso na sua lente 24-105, eu quero que você faça isso. Compõe alguma coisa. Por exemplo, bota essa água em cima da mesa aí, e você fotografa um pouquinho debaixo daqui da água, um pouquinho em cima da água aqui, em 24mm. Vou dar um exemplo da sua lente, em 24mm. Você vai ter que estar bem perto da garrafa, certo? Beleza, 24mm. Aí você faz a foto. Agora você vai lá para trás e fotografa em 50mm. Você vai ter que dar uns 2 passos para trás para deixar a mesma composição, sem cortar em cima, sem cortar embaixo. Você faz essa foto em 50mm. Depois você vai para 105mm. Você vai ter que dar uns 3 passos para trás para continuar com a mesma composição. E você fotografa em 105mm. Aí você pega e olha essas 3 fotos e repare no tamanho que a garrafa vai ter e repare no fundo também. Okay. Vai ser muito diferente. E isso a gente chama da compactação dos planos, ou o que as pessoas falam muito na internet, que é a distorção. Então as pessoas dizem, 35 distorce. Não é que a 35 distorce, a 105 também distorce.
A 200 também distorce, todas elas distorcem. Dizem por aí que o plano 50 milímetros é o plano mais parecido com os nossos olhos, tá? Mas o que eu estou tentando te dizer? Todos distorcem, porém, a 35, a 18 vai distorcer de uma forma que acaba alargando mais os planos. Logo, alarga mais as pessoas um pouquinho, certo? Quando você vai usar uma 50, uma 85, uma 200, ele vai compactar mais, vai pressionar mais os planos. Ao pressionar mais os planos, dá uma sensação de emagrecimento nas pessoas. Então as pessoas acham, nossa, eu fico mais bonito com uma 200 milímetros. Sim, mas não é que ela não distorce, ela também distorce. Eu sempre brinco, desculpa ser sincero, mas você não é tão magrinho quanto você parece ao ser fotografado numa 200mm. Na vida real, você é mais gordinho do que em 200mm, né? Então, as pessoas dizem, 24, 18 distorce. Na verdade, todas distorcem. Só que você tem que escolher qual é a distorção. Tem distorções que são melhores, tem distorções que são um pouquinho piores. Então, se você não souber fotografar com uma 35mm, você vai distorcer sim. Então, por exemplo, se você vai fotografar de baixo para cima, dependendo aonde você colocar, ela vai distorcer mais. Por isso que a maioria dos fotógrafos de ensaios usam lente tele. Por quê? Porque é melhor? Não, porque é mais fácil. E, eu sei que você é bem recém-chegada no mundo da fotografia, a gente conversou aquele dia, eu me lembro do nosso papo. Eu vou te dizer uma coisa, seja bem-vinda ao mundo dos fotógrafos em que a maioria vai pelo mais fácil. E por isso que a maioria não vive bem de fotografia. Eu não estou dizendo para fazer o mais difícil, mas eu estou dizendo que o mais fácil é o que todo mundo faz. Certo? Se todo mundo faz aquilo, não tem tanto valor. Então, eu quero que você entrando nesse mundo não entre neste mundo. Eu quero que você entre no mundo do não mais difícil, não mais fácil, mas aquilo que te diferencia. No começo vai ser mais difícil, porque, que complicado, é cheio de coisinha e tal. Mas é normal, esse é o processo, você está começando. Então, se você entender isso, e aquilo que eu te falei agora, te explicando, não confie em mim, verifica, testa na sua lente, você vai ver isso, você vai dizer, caraca, que massa! E é esses pequenos passos que vão impressionando mais a gente no mundo da fotografia. Aí você vai começando a entender mais sobre não é só apertar o botão, sabe? Porque aí realmente você vai entendendo quanta coisa tem legal. Por exemplo, se você quer fotografar alguns aqui e você não quer mostrar o fundo, o ideal é você fotografar com uma tele. Agora, se você quer fotografar aqui e mostrar muito o fundo, o ideal é você fotografar com uma lente mais grande angular. Então, a gente quando domina isso, fica mais fácil da gente saber qual equipamento usar de acordo com a nossa ideia, né, com a nossa sugestão. Então, hoje de manhã mesmo eu respondi um comentário de alguém me perguntando qual era, de cada uma dessas lentes, 35, 50, qual era a abertura que eu aconselhava usar durante o ensaio em cada uma dessas câmeras, cada uma das lentes. Eu juro que eu parei por 1 minuto olhando aquele comentário e pensei, meu Deus, o que eu falo pra essa pessoa? Assim, o ideal é variar, né? Mas imagina se você sempre faz igual. Sempre faz igual toda santa vez. Então, assim, as pessoas querem uma receitinha de bolo, que no começo até pode funcionar, mas que se repetir o tempo todo, vai parar de funcionar. Eu entendo. Né? Então, assim, eu acho que as duas lentes são muito boas, né? E já que você tem uma 24-105, você pode fazer esse teste, você vai entender um pouco mais da compactação dos planos. Isso é muito legal. Tá, é porque realmente deu uma bugada, sabe, na minha cabeça, essa questão. Porque se você joga na internet, é igual você falou, tipo, eu achei um monte de vídeo, um monte de explicação, até ouvi, assisti, mas mesmo assim eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, vou perguntar alguns, ver se ele consegue trazer. Não tenho nada contra a internet, inclusive, né? Adoro ela, vivo dela, mas cuidado, porque, assim, esse tipo de coisa técnica, assim, você vai ouvir cada um falando a sua verdade, né? E tu sabe que hoje em dia a verdade é um negócio que cada um tem a sua, é que nem cookie, né? Cada um tem o seu, muda um pouquinho, que uns é mais limpinho, outros é mais sujinho, mas no final das contas, todo mundo tem o seu, assim. Então, o ideal testa isso que eu te falei,
e cai de cabeça lá na fotografia para iniciantes. Porque lá no Fotografia para Iniciantes eu explico de fato o que, na minha visão, e ó, de novo, é a minha verdade, aquilo que todos os fotógrafos precisam saber de fato e entender. Eu respondi um outro comentário esse final de semana, alguém sugerindo que eu me aprofundasse mais, que as aulas eram muito curtas e explicasse mais sobre, sei lá, ISO, abertura e velocidade. E aí eu acho que eu respondi de uma forma muito legal, que é o fato de o meu foco não é em parecer inteligente, o meu foco não é em parecer difícil a fotografia. O meu foco é fazer você aprender o que você precisa para ir para o campo de batalha. Tu entende? Porque se você começa a se aprofundar muito, a coisa começa a ficar cada vez mais teórica, mais complicada e mais difícil da gente ir para o campo de batalha. Então, assim, o que você precisa entender de lentes? Basicamente, compactação dos planos e profundidade de campo. É isso que você precisa. Essas duas coisas. É para isso que ela serve. Compactação do plano, né? E profundidade de campo. Que as duas coisas estão com uma relação muito forte, assim, né? O resto é detalhe, que são importantes, mas que em um momento que você está começando, não é a hora de focar. Entende? É mais ou menos como você aprender autoescola e o cara começar a te ensinar casos de quando você for fazer uma trilha. Ó, quando você comprar uma caminhonete, você for fazer uma trilha, aí você tem que fazer isso. Porque você está aprendendo a dirigir carro na via. Você só quer passar na prova primeiro, depois você quer ir para a rua dirigir. Você não quer aprender a fotografar, a andar dentro de uma trilha 4x4, não. E quando você começa a aprender como andar numa trilha 4x4, se você ainda não aprendeu e não tem carteira de motorista ainda, na minha opinião, é desnecessário. Então você aprendeu o que precisa ser aprendido, que é profundidade de campo, que é o quê? Quanto vai desfocar o fundo ou não, né? Então, assim, você também tem uma coisa que é parecida. Por exemplo, você tem uma 35mm, ela tende a desfocar menos também. Você, numa 50mm, vai desfocar mais o fundo. Por quê? Por conta dessa compactação de planos, ela também vai desfocar mais ou vai desfocar menos. Então, essas duas coisas aí estão completamente ligadas. Não, entende? Agora deu para dar uma clareada. Eu cheguei a assistir a aula de ISO, abertura e velocidade, que você comentou, o comentário lá. Eu cheguei a ver esse comentário lá, se eu não me engano, foi na comunidade. Ó, isso aí. Só que eu tenho um ponto de vista diferente. Você ficar só na teoria, você vai ficar naquela coisa assim, imaginando. Eu assisti a aula e eu fui experimentei. Então, para uma pessoa que nunca pegou no manual, Dalila, tá? Eu nunca peguei no manual, eu consegui até me sair bem. Tipo, eu achei que foi legal, entendeu? Eu fui lá, eu coloquei do jeitinho que você ensina, cada passo. Ficou escuro, aumento com não deu certo, passo pro outro, vou voltando. Isso aí. Pra mim deu super certo, mas é aquela coisa, eu vi a teoria, depois eu fui e coloquei na prática. Aí, só que essa questão da lente que eu fiquei um pouco na dúvida, porque no dia que eu saí para fazer a foto, eu levei só a 35, eu não levei a outra 24-105. Aí eu fiz uma foto, que ela era mais aberta, ela ficou muito bonita, gostei muito do meu menino. E depois eu fiz uma foto do meu esposo com o meu menino. Aí como eu fiz muito de perto, aí eu achei que, tipo, a cabeça do meu esposo não ficou muito legal, sabe? Perfeito. Agora, nesse caso, você usou a 35mm de uma forma errada e distorceu ela. E aí, como é que é o certo? É difícil te dizer na teoria agora de como você vai lidar com a 35. Mas, ó, aqui eu tô com uma 35mm na minha câmera, tá? Essa é uma 35. Então, o que acontece? Você vai evitar uma dica que eu vou te dar, só uma, pra você não vai embaranar a sua cabeça, porque você precisa testar ela. E, obviamente, para você testar ela, você também tem que poder comparar, né? É a mesma coisa que alguém me fala assim, e aí, o Fiat Uno é um bom carro? Depende. É um ótimo carro. Eu fui até o Peru. De Fuca, assim, de Uno, tá? E é bom. Só que depende com o que eu comparo. Se eu comparar com o Fuca, que a gente foi junto, a gente foi de Fuca e de Uno no Rally, o Uno é muito melhor que o Fuca. Assim,
foda-se os caras que acreditam em Fusca, eu sempre brinco, até os defensores de Fusca, né? Os amantes de Fusca, fala que aí, todo mundo ama o Fusca quando é na cidade. Sobe 3 vezes a cordilheira pra ver se você ama Fusca. Você detesta aquele troço. Nossa, foi horrível. Mas enfim, né, brincadeiras à parte, foi e voltou. Sensacional, Fusca é foda, mas assim, tem seus... Enfim, vamos lá. Uno é melhor que Fusca. Muito melhor. É muito bom o Uno. Mas, ó, se comparar com o meu carro hoje, o Uno não é tão bom assim. Então, tudo é uma questão de comparação. Então, para você entender mais a 35, você tem que conseguir comparar com alguma coisa. Então, tudo é comparável, né? Se você não sabe como é o gosto do açúcar, se você só está experimentando sal. Você tem que comparar um com o outro para ver as diferenças. Né? Eles parecem iguais, olhando, visualmente são muito parecidos. Mas o gosto é muito diferente. E você vai saber isso quando você experimentar cada um deles e sacar isso. Então, primeira coisa, você não sabe, você consegue imaginar a diferença, mas não basta imaginar, você tem que ir pro campo de batalha. Então, com a 2465 você consegue fazer o teste na sua casa com uma garrafa d'água qualquer coisa, tá? Então, esse é um teste. Primeiro, uma dica que eu vou te dar a 35, você deve evitar mesmo. Nunca fotografar assim como eu tô fotografando agora, reto, de frente. Reto, tá vendo que eu tô fotografando reto? A mesma altura do celular é a mesma altura do meu celular. Desculpa, a altura do celular. Deixa eu só fotometrar aqui que não tá fotometrado. Aí. Ó, a altura da minha câmera é a mesma altura do celular, tá reto, tá vendo? O que você deveria fazer? Eu sempre fotografo um pouco mais de cima para baixo. Tá vendo? Ó? Agora, se eu tô fotografando assim, você consegue ver que tá de cima para baixo. Você consegue perceber? Aham. Tá vendo? Porque, ó, aqui, ó, já dá pra ver aqui, dá pra ver mais o topo da minha câmera aqui. Por quê? Porque eu tô inclinado pra frente. Se eu tivesse reto, quase, ó, reto é isso aqui, ó. Eu não tô nem acostumado a reto, é quase isso aqui, ó. Isso aqui é reto, tá? Então, eu gosto de fotografar um pouquinho mais de cima pra baixo. Isso ajuda na distorção, tá? Seja diagonal, seja de cima. Então, uma dica pra você. Fotografou com a 35mm ou com uma lente grande angular, evita fotografar reto. Sempre fotografa um pouquinho mais de cima, um pouquinho mais de baixo, um pouquinho mais de canto. Por quê? Porque quando faz reto, parece que a cabeça do cara vira um troço que nem você tá falando, assim, ficou um troço estranho. É tipo eu chegar aqui, ó. Entende? É porque meu irmão tava mais ou menos assim, segurando meu menino. Então ele tava com a cabeça assim. Aí a cabeça dele é como se tivesse ficado, sei lá, desse tamanho assim. Exato, isso acontece. E como é que você vai saber eliminar isso? Isso é uma parada que a teoria vai te ajudar, que é o que eu te falei agora. A partir dali é prática e a técnica. A técnica em prática. Porque você vai ter que testar. E não é testar uma vez. Você vai testar o tempo todo. E aí você vai se acostumando. Eu não tenho problema, eu consigo fazer retratos hoje com a 35mm sem problema nenhum. Mas eu uso a 35mm como lente principal desde 2011. Já tem alguns anos aí. Eu tenho algumas milhares de fotos, entendeu? E nesse meio tempo eu errei também muitos, óbvio, entendeu? Então, só que hoje é tranquilo. Agora, por exemplo, meu irmão, quando começou a fotografar comigo, tempo atrás, eu tive que, ó, tá distorcendo, cuidado, não faz isso, pega 50. Então, a gente vai ensinando. Tem coisas que a teoria ajuda, mas sem a prática não vai rolar. Então, a mesma coisa eu chego aqui, ó. Se eu chegar muito perto, você vai ver que vai começar a distorcer minha cabeça. Se eu vier mais de cima aqui, vai distorcer menos. Depende de onde eu corto aqui, ó. Onde eu corto, muita gente corta aqui assim, né? Parece que eu tenho uma cabeça que não vai terminar mais, né? Então, assim, se tem que cortar, você vai cortar no lugar certo. Então, tem uma série de questões diferentes, assim, que a gente tem que ir sacando, sabe? E você pode testar no seu celular também. Não sei qual celular você tem, mas os iPhones, não só os iPhones, mas tem outros celulares que tem os grandes angulares. Você vai ver a mesma coisa distorcendo. Então, é parecido. Claro que a lente física é um pouco diferente, mas acontece também. Não, mas já deu para dar uma clareada já. Total. E ó, melhor teste pega esse 2405, faz esse teste, você vai entendendo isso. Aí você vai sacar. Ó, eu vou te falar, nós estamos falando um papo aqui que parece de iniciante, mas não é. Eu posso apostar que das 100 pessoas que estão aqui nesse momento, poucas de fato entendem uma coisa. Por exemplo, estou fotografando aqui. Estou aqui. Tem uma aula no Poder da Autoria sobre isso. Você vai chegar lá ainda, tá? Tem uma aula onde onde é de curadoria. Eu fico mostrando as fotos de um trabalho e tal. E você vai ver que eu faço uma foto de um casal com uma árvore bem grande no fundo. E aí eu tô lá.
Se eu perguntasse para os fotógrafos, eu sei disso porque eu dei muito no shopping presencial e dou muito, e estou com vocês o tempo todo, falasse assim, qual lente você qual lente você usa para mostrar toda, ó, o cliente está aqui, o casal está aqui, a árvore está lá atrás e você está aqui. Qual lente você usa para mostrar toda a árvore lá atrás? Qual lente você usa para não mostrar nada além da árvore, só mostrar um pedaço da árvore lá atrás? Cara, a maioria dos fotógrafos não fazem ideia. E é isso que eu tô falando. Se eu quero mostrar toda a árvore lá atrás, o que eu vou ter que usar? Uma 35mm. Eu vou deixar mais aberto, os planos vão compactar mais, vai mostrar tudo. As outras pessoas dizem, tanto faz, é só andar para trás. Não, sem mudar a distância. A árvore tá lá, o cliente tá aqui e você tá aqui. Não muda a distância, não pode mudar a distância, só pode trocar o equipamento. Beleza? 35 vai mostrar um monte de coisa lá no fundo. Né? Uma 85 vai mostrar bem menos, porque vai compactando tudo isso. Então isso é muito legal, né? Tem uns videozinhos na internet, vamos ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Compactação, planos, lente, fotografia. Eu nunca pesquiso essas coisas, então não sei como é que é. Mas tem uns videozinhos de compactação de planos que a galera faz. As fotos, inclusive, eu tenho que fazer um... Eu deveria fazer, eu não tenho muito saco para fazer isso, mas eu deveria fazer. Aqui, ó. Usei algumas imagens aqui para explicar. Isso. Obrigado, Duda. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Sim. É isso que eu tô falando para você. Eu tenho isso aqui lá no Fotografia para Iniciantes, tá? Então, o que eu tô tentando mostrar, só para deixar bem claro para você, ó. Tá vendo? Eu pedi para você ir na garrafa d'água. Lembra que eu te dei esse exemplo? Então vamos lá, tá a composição um pouquinho abaixo do peito dela aqui, ó, não, da blusa dela e na cabeça dela. Olha quanto da casa aparece. Bastante, né? Agora, quando a gente vai para, por exemplo, essa é 18, tá bom? Quando a gente vai, deixa eu ver a ordem, para 28 já aparece um pouco menos, para 35 aparece menos, para 55 aparece menos, né? Agora vamos direto para 200 aqui, ó. Para 175, olha como só aparece uma parte da casa, só uma parede. Então o que eu quero fazer, ó, compara isso aqui, ó. Vamos comparar agora só isso aqui, ó. Bem didático. 18, deixa eu tentar não mexer meu celular. 18 milímetros. Olha quanto aparece da casa. 70 milímetros. Como aparece menos a casa. Você tá vendo? Sim. Tá vendo? Por que isso? Ó, a composição é a mesma. O que fez aqui? O fotógrafo teve que ir para trás. O fotógrafo foi para trás aqui nesse caso, diferente do outro caso. Ó, e original a foto assim, ó, não se mexeu, ela estava lá, ela ficou lá. Então, visto em 18mm, olha como mostra o fundo, 70mm, olha como não mostra o fundo. Então, isso é o que a gente chama de compactação dos planos. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha em 22mm, como o fundo aparece, dá para ver todo o portão e um pouquinho da parede, certo? Inclusive a distorção também. Olha como em 35 já não aparece mais as paredes. A 50 já aparece bem menos. A 85, bem menos ainda. Só aparece um pedaço do portão lá atrás, tá vendo? Olha aqui, ó, versus a 22mm. Isso aqui tá lá no Fotografia para Iniciantes, tá? Essa paradinha. Tá, então aqui também é sobre abertura, mesmo esquema que tá lá. Então, é isso que eu quis te dizer agora, mostrando na prática essas imagens, porque é justamente isso. Esse é o lance da proporção, digamos assim, né? E a maioria dos fotógrafos não, assim, eu sei disso. Mas na hora, se eu falar, faz isso, o cara se embanana. Só que daí ele diz, mas é a pressão. Mas, cara, quando a gente está fotografando, a gente também tem pressão, né? O cliente está ali, o cliente vai estar ali, ele quer o resultado, você quer fazer uma foto diferente, você tem um problema de luz, como é que você faz para resolver? Você tem que não só saber, não, mas eu já ouvi isso. Não. Ouvir não é saber. Ouvir, todo mundo ouve. Né? Todo mundo sabe que não é para... Será que existe alguém no mundo, ou no Brasil, não vamos falar de mundo, será que existe alguém no Brasil que ainda nunca ouviu que a gente deve jogar o lixo no lixo? Ou que a gente deve separar o lixo? Todo mundo já ouviu isso. Com certeza. Mas tem muito lixo no chão, não tem? Com certeza. Não tem? Então as pessoas já ouviram, mas elas não fazem. Não adianta as pessoas na fotografia ouvir. Eu já ouvi isso aí, o que o Kunz fala é mais do mesmo. Ouvir não resolve. Tem que ouvir a ponto de saber, entender e não mais fazer. Então, eu já ouvi na escola que tem que escolar, não pode jogar
lixo no chão. Mas quando ninguém tá vendo você joga, você continua não fazendo, né? Não aprendeu, né? Faz de conta que sabe, mas não adianta saber e não fazer, né? Então é isso. Então, assim, e essa parte é um pouquinho mais técnica, mais complexa mesmo, mas o que eu quero te dizer agora para a gente fechar o raciocínio todo, tá? É o seguinte, não te apega demais à técnica. Se você quiser entender tecnicamente como funciona isso, minha opinião, vai ser perda de tempo. Porque não é isso que vai fazer o seu trabalho vender foto extra, você criar desejo, você conquistar sua autoria, não é nesse nível técnico. Você tem que aprender o básico bem feito disso, ir para o campo de batalha, fazer, testar, entender e ir crescendo essa parte, assim como você cresce o posicionamento, como você cresce a direção de pessoas, como você vai crescer a sua edição, como você vai crescer a sua curadoria, como você vai crescendo seu marketing. Se você for fazendo o básico bem feito de cada um desses, você, vive logo bem de fotografia. Tu entende? Agora, tem muita gente que olha para isso e diz, caraca, mano, que massa, e começa a estudar técnicazinha e começar a se aprofundar tanto nisso e esquece de fazer o básico bem feito das outras coisas. E aí não dá certo. Então, por isso que eu acho que a gente não deve se aprofundar demais na questão técnica a ponto de ficar cego pela técnica. Porque tem tantas partes técnicas na nossa fotografia, no mundo fotográfico, que a gente ficar bom e entender tudo sobre tudo é difícil, leva muitos anos. Entende? Então eu acredito que a gente tem que fazer o básico bem feito, ir para o campo de batalha e a gente vai melhorando todos os processos em todas as áreas. Então não te apega demais a essa técnica. O que, se você olhar lá no Poder da Autoria e entender essas imagens que eu te mostrei aqui na live, só para você entender isso, você for para sua câmera, testar isso na garrafa d'água que eu te sugeri, e você entender isso, é o que você precisa. Não precisa mais nada que isso. Beleza, eu vou colocar em prática mesmo, vou fazer os testes para eu conseguir entender. A questão da compactação ela é mais fácil do que a questão um pouquinho da distorção. A distorção que ela leva um pouquinho mais de tempo, mas a dica do fotografar por cima eu vou testar também. E ó, 35mm, evite de fazer retratos, tá? Então, não é a lente ideal para fazer retratos. A lente ideal para fazer retrato é 50mm. Tá. A 50mm ela vai distorcer menos, tá? Então, a 50mm ela é ótima para fazer retratos. Então, se você for fazer retratos, o que é um retrato? Uma foto de meio corpo, né? Assim e tal, meio corpo. Já é meio que considerado um retrato. Não dá para entrar muito a fundo nisso, porque tem várias questões aí e tal, e aí eu falo, daí as pessoas dizem, meu Deus, tá tentando simplificar demais. É difícil fazer lives técnicas assim, porque ou eu facilito a sua vida, ou eu pareço foda e... Tu entende? Então, assim, o meu objetivo aqui é só simplificar a vida das pessoas. Então, retrata mais ou menos fotos meio corpo, se você puder fazer com uma 50mm, melhor. Quer fazer fotos com uma composição, regra de terços, brincar e tal, fazer um pouco mais de longe, a 35 é uma ótima lente. Então, por isso que eu gosto tanto da 35 para eventos. Porque nos eventos, no geral, eu não estou fazendo retrato, eu estou documentando o que está acontecendo. Estou fotografando mais pessoas, a coisa mais aberta, então eu gosto da 35. Quando eu vou fazer os retratos dos noivos, o ensaio deles, aí eu uso a 50mm, que gosto bastante. Não só ela, né? Mas quando eu vou fazer os retratos, principalmente os retratos mais clássicos, eu vou usar 50mm, porque é uma lente que, na minha opinião, eu gosto da distorção. De novo, não é que ela não distorça. Essa palavra não existe. Não é que ela não... Sei lá como fala. Não é que ela não vai distorcer. Vamos mudar tudo. Ela vai distorcer, mas é uma distorção boa. Uma distorção gostosa. Beleza, vou colocar em prática. Vou testar aí. Fechou. Obrigada. Consegui te ajudar? Demais da conta. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá inscrita no desafio? Tô. Eu fiz novo por conta... Eu tava até conversando com a Duda no WhatsApp, ela dando umas ideias de arroba, né? Acho que é assim que fala. Isso. Aí ela falou assim, coloca seu nome e fotografia. Eu até coloquei, só que gerou um burburinho tão grande.
você tá abandonando a advocacia, isso, aquilo, outro. Aí eu fui, coloquei, tirei, deixei só meu nome. Melhor. E vou começar só com a questão do meu nome, porque, não, mas você vai largar a advocacia, o que você vai fazer? Isso é porque toda mudança gera uma incomodação.